Olá a todos, eu sou o professor Murilo Lobato, professor de otorrinolaringologia. Hoje nós vamos falar de um tema muito comum na nossa prática clínica de dia a dia, que é a rinocinusite. Apesar de ser muito comum, é um tema também supervalorizado, uma doença, existe às vezes um exagero diagnóstico, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como fechar esse diagnóstico e fazer esse tratamento. Hoje a nomenclatura correta chama-se rinocinusite. Por que rinocinusite? Rino vem de nariz, sinus vem de seios da face. Por muito tempo o nome sinusite foi um nome consagrado, não que esteja errado, mas o nome mais correto hoje seria rinocinusite, porque é uma inflamação que acomete tanto o nariz quanto os seios da face. Então, aqui mostrando com o slide para vocês, com o mouse, isso aqui são os seios da face, aqui é o seio frontal, seio maxilar, e aqui é o nariz. Então, é um processo inflamatório que acomete não só o nariz, mas os seios da face. Como eu falei, é uma doença comum no nosso dia a dia, então, no mundo existem consensos que se dedicam a estudar e fazer o diagnóstico e o manejo da rinocinusite. Isso aqui é o consenso europeu, chama-se EPOS. Então, de tempos em tempos, na Europa se reúne para se fechar para se atualizar esse consenso. Existe o consenso também americano. Aqui é o Tratado de Otorrinolaringologia, onde alguns capítulos se dedicam a essa doença. E, conceitualmente, o que seria a rinocinusite? Seria um processo inflamatório, prestem bem atenção aqui, ó, um processo inflamatório infeccioso ou não. Quando eu falo de rinocinusite, não necessariamente eu estou falando de bactéria, tá? Então, é importante esse conceito já desde o começo da aula para que vocês entendam o decorrer aí da explanação, tá? Então, processo inflamatório infeccioso ou não que acomete o nariz e os seios da face. Então, por isso que a gente chama de rinocinusite, nariz e seios da face. Então, conceitualmente seria rinocinusite, esse é o conceito, tá bom? É impossível a gente falar qualquer doença, seja ela de nariz, de ouvido, de garganta ou de qualquer outro órgão, se a gente não entender um pouquinho das nossas bases anatômicas e histológicas, tá? Então, histologicamente falando, o que eu preciso que vocês entendam? O nariz, a mucosa nasal, é uma mucosa de células ciliadas e caliciformes, produtoras de muco, tá? Então, cada célula nasal, aqui é o nosso epitélio nasal, cada célula nasal tem entre 40 e 400 cílios. Graças a essa mucosa nasal, é que toda a fisiologia nasal consegue funcionar, tá? Isso eu vou falar para vocês, isso vai ser extremamente importante para que vocês consigam compreender a fisiopatologia da doença rinocinusite, tá? Então esse aqui é o epitélio normal, tá bom? Formado por cílios, lembrando que cada célula tem entre 40 e 400 cílios. Esses cílios, eles vão fazer o transporte do muco, né? Do muco ciliar. Então aqui é uma célula, aqui é os cílios, aqui é o muco, aqui em cima, tá? Então por dia, nós adultos normais produzimos entre 1 litro a 1,5 litro de secreção diariamente. Essa secreção ela passa por dentro dos seios da face, drena para o nariz e do nariz a gente engole. Então, para que isso funcione, e na verdade isso só funciona graças à existência dos cílios que ficam literalmente varrendo esse muco em uma única direção, sempre em uma única direção, tá ok? Então essa secreção ela é produzida dentro dos seios da face, produzida em toda a mucosa nasocinusal, e essa secreção ela é literalmente varrida pelos cílios em direção aos ósteos de drenagem, tá ok? Então, cada seio da face possui um ósteo de drenagem, que é por onde sai essa secreção em direção ao nariz, do nariz em direção à garganta, e isso a gente engole, tá? Então é extremamente importante para que vocês entendam a fisiologia normal da via aérea, tá bom? Em termos de fisiopatologia, o que acontece? Na maioria das vezes, as doenças inflamatórias de via aérea superior começam com inflamações e infecções virais, que é o que a gente chama de IVAs, tá ok?
E o que que acontece durante um quadro de IVAs, durante um quadro viral, durante um quadro de gripe ou resfriado? Existe uma destruição epitelial de uma boa parte do epitélio, tá ok? Então, com a destruição epitelial, com a destruição do transporte mucociliar, associado a isso ao edema e o aumento da produção de muco e a liberadores do processo inflamatório, isso vai levar a uma alteração importante da fisiologia nasal. Lembrando, nós produzimos secreção diariamente, uma quantidade significante de secreção. Essa secreção ela é drenada até os ossos de drenagem e isso em direção ao nariz, e a gente engole, tá ok? Então, entendam o seguinte: quando isso para de funcionar, ou parcial ou totalmente, o que que vai acontecer? Essa secreção ela vai ficar presa dentro dos seios da face. Seja em um, seja em vários, seja em todos. Então, todas as vezes que a secreção ela fica presa dentro dos seios da face, ela encontra uma certa dificuldade de sair, ela fica presa, ela vai virar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, quando ele é só viral, ele pode perdurar entre 1 a 7, 10 dias. Eventualmente, esse processo ele se estende e ultrapassa esses 7, 10 dias, e nessas situações o quadro inflamatório, ele muito provavelmente ele deixa de ser somente viral e já vira um quadro infeccioso. Então lembra do conceito que eu falei que a rinocinusite é um processo inflamatório infeccioso ou não. Num primeiro momento, isso não é infecção. Geralmente isso começa com um quadro de IVAs, ou seja, de vírus. É um processo inflamatório causado por vírus. Esse processo inflamatório vai levar à destruição epitelial. Essa destruição epitelial vai levar a uma dificuldade do transporte do muco. Então esse muco acaba ficando preso dentro dos seios da face. Além de ficar preso devido à dificuldade do transporte do muco, o edema dificulta essa drenagem correta. E além do edema e da dificuldade do transporte do muco, a quantidade de muco também é aumentada. Então aqui vai se formando o clima ideal, a tempestade perfeita para que se deixe de passar de um processo inflamatório viral para um processo inflamatório infeccioso bacteriano. Entendeu? Então, num primeiro momento, isso começa com quadro inflamatório viral. Entre 7 e 10 dias, na maioria das vezes, esse quadro vai se resolver. Entre 80% e 90% das vezes, a doença ela se resolve neste momento aqui. Em 10% dos casos, aqueles casos que ultrapassam os 10 dias ou os 7 dias, aí existe uma proliferação bacteriana e uma infecção bacteriana. Neste momento, a gente já tem um quadro de rinocinusite bacteriana, tá ok? Então vamos lá, de 0,5% a 2% do edema da infecção viral, isso causa uma obstrução de drenagem dos ósteos, por onde sai essa secreção. Junto, é o que eu falei, a tempestade perfeita, aumento do edema, aumento da produção do muco, dificuldade de transporte mucociliar, isso vai fazer com que a secreção fique presa dentro dos seios da face, tá bom? Então, é muito importante esse momento da aula para que vocês entendam essa passagem de uma rinocinusite viral para uma rinocinusite bacteriana, tá ok? Então vamos lá, recapitulando, esse é um momento muito importante para que vocês consigam entender aí esse conceito, tá bom? Na maioria das vezes, tudo começa com quadro de IVAs, tá ok? Que pode durar entre 80% e 90% de 7 a 10 dias, mas eventualmente uma pequena porcentagem aí que varia de 20% ou menos evolui para um quadro bacteriano, tá bom? Então, é muito importante que na nossa anamnese nós façamos a pergunta de quanto tempo de evolução da doença, tá? Aquele paciente que chega, que falou para vocês que começou com um quadro inflamatório, de gripe, mas isso já tem 15 dias, muito dificilmente isso se trata de um quadro viral, na maioria das vezes esse quadro já é bacteriano,
entendeu? Mas medicina não é matemática, tá, pessoal? Não é fácil, às vezes, só levar em consideração o tempo de evolução, tá bom? Então, vocês têm que levar também em consideração, durante a evolução dos sintomas, se esses sintomas estão piorando, não estão piorando. Então, é muito comum eu falar para os pais ou para os pacientes, é o seguinte, vamos lá, o paciente chega no meu consultório com 4 dias de um quadro gripal, com febre, dor facial, mal-estar, toda aquela sintomatologia característica de um quadro viral mais intenso. Eu faço todo o meu exame clínico. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso abrir mão de exames complementares para saber se isso é um quadro bacteriano ou não. Mas cheguei à conclusão que ainda é um quadro inflamatório viral. Eu estou no 4º dia. O que eu vou falar para o paciente? Que esse quadro ele pode evoluir em até 7 a 10 dias e que esse quadro, na maioria das vezes, vai se resolver sem a necessidade de um antibiótico. Mas eu vou falar para o paciente o seguinte: hoje nós estamos no 4º dia, hoje eu não preciso de antibiótico. Eu vou entrar com sintomáticos, e esse tratamento eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Então eu vou entrar com sintomáticos, mas se no 5º dia o seu quadro for pior que no 4º, se no 6º dia o quadro for pior que no 5º, se no 7º for pior que no 6º, ou seja, notoriamente esse quadro inflamatório, esse quadro sintomatológico, ele está piorando. Então, eu não preciso esperar 10 dias de evolução para começar a achar que esse quadro está evoluindo para um quadro bacteriano, tá bom? Entre 7 e 10 dias é um tempo limite que vocês precisam usar, claro, tá? Mas eu não preciso ficar amarrado nisso. Então, eu vou avisar o paciente, se o seu quadro for evoluindo só piorando, volte, mesmo que seja antes dos 10 dias. Então, em alguns casos, em vários, na verdade, o quadro ele passa de um quadro viral para um quadro bacteriano antes dos 10º dia. Então é importante, esse tempo de evolução é importante, sim, para vocês precisam ter um marco, mas é importante que vocês também se atentem para essa situação, tá? Esse quadro ele pode se transformar de viral para bacteriano antes do 10º dia. Aqui a atopia, em pacientes alérgicos, esse quadro fica muito mais intenso, devido ao aumento do edema da mucosa nasal, aumento da quantidade de secreção, tá bom? Em termos de fisiopatologia, o que acontece? Eu tenho os fatores loco-regionais e os fatores sistêmicos. Fatores locos-regionais. Durante o quadro de IVAS, eu tenho uma obstrução mecânica do complexo ósseo-meatal. O que é o complexo ósseo-meatal? É uma região dentro do nosso nariz onde drena toda a secreção oriunda dos seios da face, que drenam essas secreções vindas dos seios da face para o nariz, né? Quais são os seios da face? Todos os seios maxilares, etimoidal, frontal e o esfenoidal. Eu tenho um edema da mucosa nasal causada pelo quadro inflamatório viral, né? Ou alérgico, enfim, tá? Não estou falando que é uma rinocinusite 100% das vezes advém de um quadro inflamatório viral como o IVAS. Eu posso ter um quadro de rinite alérgico, antecedendo um quadro de rinocinusite bacteriana, tá bom? Algumas alterações anatômicas podem favorecer também esse quadro inflamatório, alguns desvios de septo importantes, levando a compressão ou dificuldade de drenagem de secreção dos seios da face. Algumas lesões dentro do nariz, como pólipo, por corpo estranho. Atentem o seguinte, tá? Todas as vezes, corpo estranho aqui, todas as vezes que vocês viram enunciado de prova falando uma seguinte situação: paciente adentra ao pronto-socorro com queixa de rinorreia. O que é rinorreia? Secreção nasal purulenta. Todas as vezes que no enunciado fala-se de rinorreia purulenta, o enunciado já está lhe dizendo o seguinte: esse quadro se trata de um quadro infeccioso. Ponto. Tá ok? Rinorreia purulenta, infecção bacteriana. Então, todas as vezes que vocês viram o enunciado de prova falando de rinorreia purulenta unilateral, se trata-se sempre de corpo estranho. Então, procure no enunciado a resposta corpo estranho, tá bom? Então, rinorreia purulenta unilateral, sinônimo de corpo estranho, tá ok? Então, aqui só atentando para essa situação, tá? Só voltando um pouquinho aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês sobre tempo de evolução dos sintomas, o quanto é importante que vocês saibam
vocês se atentem para isso, tá bom? Só voltar aqui um pouquinho no slide, para que eu possa só voltar aqui num pequeno... Então aqui, desvios de septo, trauma, né, o corpo estranho que eu acabei de falar para vocês. Isso tudo vai levar a um acometimento da função ciliar, do batimento ciliar, e isso vai levar a um atraso ou até uma parada do transporte ciliar, e essa secreção vai ficar presa dentro dos seios da face, tá ok? Aqui existem várias situações onde, além do quadro de IVAS, podem levar a alteração do batimento ciliar, tá ok? Alteração de pressão, de temperatura, tá? Os extremos de temperatura levam o que a gente chama de cilioestase. O que seria a cilioestase? Seria a parada do batimento ciliar. Então, todas as vezes que eu tenho uma parada do batimento ciliar, essa secreção ela não vai conseguir ser transportada dentro dos seios da face para dentro do nariz e daí em direção à nossa orofaringe, tá? Então, qualquer situação onde vocês tenham uma alteração da anatomia, da fisiologia, invariavelmente isso vai gerar doença, tá ok? Então, qualquer coisa que leve a alteração do batimento ciliar, qualquer coisa que leve a obstrução de saída de secreção dos seios da face, isso vai fazer com que essa secreção fique parada, estagnada dentro dos seios da face, e isso seja colonizado e isso leve a infecção bacteriana, tá? Então aqui a gente está colocando algumas situações e que isso possa acontecer, tá? Alterações anatômicas, pólipo é uma doença inflamatória que leva ao crescimento de um pseudotumor dentro do nariz e isso acaba obstruindo a saída de secreção, ou tumores mesmo, corpo estranho, acometimento da função ciliar. Existe uma doença chamada síndrome de Cartagena. Síndrome de Cartagena é uma doença que acomete a via aérea, onde o paciente tem uma alteração do batimento ciliar. E quando eu tenho alteração do batimento ciliar, essa secreção não consegue ser mobilizada e ela vai ficar presa dentro do seio da face. Eu tenho uma outra doença onde eu não tenho um problema do batimento ciliar, eu tenho um problema do muco. O muco fica muito espesso por causa da alteração dos canais de sódio e cloro e chama-se fibrose cística. Então, na fibrose cística, o paciente ele tem um aumento da espessura do muco. Então, o muco fica muito pesado a ponto de o cílio não conseguir mobilizar essa secreção como deveria. Então, essa secreção acaba ficando presa dentro dos seios da face. Então, recapitulando, qualquer situação que leve à alteração da anatomia, alteração da fisiologia, isso vai invariavelmente gerar doença, tá ok? Então, aqui, falando da temperatura, os extremos de temperatura levam à parada do batimento ciliar. O uso de droga ilícita, por exemplo, cocaína, leva a destruição ciliar, a destruição do epitélio nasal, dependendo do uso e do tempo de uso, essa destruição vai ser mais ou menos intensa. Algumas medicações, como descongestionantes tópicos, que são os vasoconstritores, que se usa de rotina nos pacientes, alguns pacientes são viciados nessas medicações, tá? Exposição à fumaça, cigarro, então alguns fatores exógenos podem alterar esse batimento ciliar. A atresia de Cohen é uma alteração anatômica, uma malformação anatômica, onde lá atrás do nariz encontra-se fechado, né? Essa passagem encontra-se fechada e isso leva à estase de secreção. Infecção dentária é muito comum no nosso dia a dia, pacientes vindos de implantes dentários, esse implante ele acaba comunicando a boca com o seio da face, isso leva a um processo inflamatório de repetição, né? Na verdade, essa comunicação, essa fístula, né, leva à perpetuação do quadro inflamatório. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente na hora da nossa anamnese, né? Então, todas essas perguntas a gente precisa fazer para o paciente para que a gente possa fechar um correto diagnóstico. E existem fatores sistêmicos, né? Fatores de imunidade, pacientes com condições debilitantes, como desnutridos, uso prolongado de corticoide, mas o uso prolongado de corticoides em doses imunossupressivas, tá? Eu tenho algumas doenças reumatológicas, onde eu preciso usar doses pequenas de corticoide, não são doses imunossupressoras, então preciso saber a dose. Diabetes de compensados,
pacientes de quimioterapia, transplantados com imunossupressão, então esses pacientes eles fazem infecção de repetição, então eu preciso também na minha anamnese investigar isso aqui. Imunodeficiências, seja primárias, seja secundárias, alterações de secreção, como eu falei, a mucoviscidose, que é a fibrose cística, doenças dos cílios imóveis, que é a síndrome de Cartagines, algumas vasculites, tá? São importantes, mas geralmente as vasculites elas evoluem além do quadro de rinocinusite de repetição, um quadro de sangramento importante, tá? Então, todas as vezes que a gente tiver sangramento, a gente precisa também pesquisar vasculites. Aí existem várias, não cabe agora aqui a gente está falando, conceituando nenhuma, tá? Então aqui só botando para vocês aqui alguns fatores de risco locais e sistêmicos que a gente precisa investigar na nossa anamnese, tá? Então aqui talvez seja o momento mais importante da aula, tá? A rinocinusite hoje ela é classificada de um ponto de vista temporal, tempo de evolução dos sintomas. Aquele quadro agudo, que a maioria, eu diria para vocês que 80% dos quadros de rinocinusite são os quadros agudos, tá? Aqueles que demoram até 12 semanas de evolução. A crônica, acima de 12 semanas. Aqueles quadros recorrentes, onde o paciente ele tem pelo menos 4 episódios ao ano de rinossinusites agudas, tá bom? Lembrando que esse paciente ele fica bom entre um intervalo e outro, literalmente bom, tá? E apenas está fazendo recorrência dos quadros, tá bom? Estou aqui tentando mostrar para vocês, do ponto de vista de sintomas, como é que é o tempo de evolução dos sintomas, tá? Aqui num quadro agudo, o que acontece? O paciente, ele inicia com quadro inflamatório de IVAS, esse quadro, ele se intensifica nos primeiros dias, tá? Bastante, um quadro sistêmico, febre, mal-estar, vômito, diarreia, vai depender muito de qual vírus esse paciente foi acometido. Mas lá pelo 6º, 7º, 8º dia, ou antes, dependendo do vírus, ou às vezes um pouco depois, mas esse quadro ele tende a ser resolutivo em até 10 dias. Então eu tenho uma ascensão, um pico de sintomas, e depois esses sintomas eles decrescem e o paciente evolui para a cura. Eu tenho aqui um quadro de rinocinusite crônico, onde o paciente ele inicia o quadro, esse pico de sintomas ele sobe e aí ele se mantém até passando 12 semanas. Eu tenho um quadro de rinocinusite aguda recorrente, aquelas situações onde eu tenho vários episódios de rinocinusite ao ano, tá? Lembrando, vários, mas eu tenho um limite, tá bom? Todo ser humano normal, adulto, imunologicamente competente pode ter até entre 5 a 6 rinocinusite ano, tá? Então, é importante que saibamos isso. Pacientes que estejam fazendo mais do que 6, 7 rinossinusites ao ano, obrigatoriamente a gente já precisa começar a pesquisar fatores sistêmicos envolvidos, principalmente imunodeficiência, tá ok? E aqui, do outro lado, eu tenho uma escala que a gente chama de uma escala analógica de gravidade dos sintomas, né? Então, existe uma reguinha onde a gente pode mostrar para o paciente que ele consiga nos mostrar, de uma forma mais objetiva, a intensidade dos sintomas, né? E o quanto isso está trazendo um impacto na qualidade de vida dele, tá bom? Então, vamos seguir. Então, como eu falei para vocês, um quadro de rinocinusite aguda. Essa parte do gráfico do lado esquerdo, preto, eu tenho no dia 0 até o dia 5, onde eu tenho geralmente uma intensidade maior dos sintomas, e isso tende, se eu seguir o pontilhado preto, isso tende a evoluir para a cura em 80, 90% dos casos, até o 10º dia, tá? Eu tenho 2 pontilhados azuis. O primeiro pontilhado, onde o paciente tem um aumento dos sintomas, ao invés dele evoluir com um decréscimo dessa sintomatologia, ele aumenta essa sintomatologia, ultrapassa o tempo que eu falei para vocês, que a gente espera que o quadro inflamatório viral ele se resolva. E isso pode acontecer antes dos 10 dias. Lembra que eu falei para vocês que o 10 é um número que a gente tem que usar como um parâmetro, mas eu não posso ficar sempre engessado nele.
Eu não posso sempre achar que o quadro inflamatório viral está evoluindo para um quadro inflamatório infeccioso se ultrapassar os 10 dias. Não. Se essa sintomatologia se mantiver alta ou piorando dia após dia, mesmo antes dos 10 dias, eu já tenho que suspeitar que esse quadro ele já está evoluindo para um quadro bacteriano. Ou, aqui a linha pontilhada azul de baixo, aquele paciente que ele não teve uma piora dos sintomas após o 5º dia, mas ele também não teve melhora, ele se manteve com a sintomatologia e ultrapassou os 10 dias, tá? Então, a linha pontilhada em preto, recapitulando, aquele paciente começou com IVAs, a sintomatologia aumentou, ficou intensa, mas a partir do 5º, 6º dia, essa sintomatologia ela veio regredindo e evoluiu para a cura. Aí encontram-se a maioria dos pacientes, entre 80% e 90%. Entre 10% a 20% dos pacientes, eles vão para segunda linha de pontilhados, tá? A de azul de cima, aquele que mesmo antes dos 10 dias, ele só vem evoluindo com piora. E o de baixo, que por mais que ele não tenha piorado, mas ele também ultrapassou o nosso limite de 10 dias, são os quadros que evoluem para um quadro bacteriano. Então, relembrando do conceito, tá, pessoal? Rinocinusite é um quadro inflamatório agudo, bacteriano ou não, tá bom? Então, enquanto eu estou num quadro de IVAs, eu não tenho bactéria, é um tratamento. Enquanto eu estou num quadro bacteriano, já é outro tratamento, mas isso a gente vai falar um pouco mais na frente na aula. Só que continuando. Todas as doenças que a gente possa ter, essas doenças elas têm fatores que as predispõem. Então é muito importante que o profissional ele saiba desses fatores, para que ele possa, e muitas vezes ele possa investigar se algum desses fatores está sendo responsável pela repetição do quadro inflamatório. Então isso é muito importante. Uma coisa é aquele paciente que fez um quadro de rinocinusite, aquele quadro clássico, começou com um quadro de IVAs, evoluiu para um quadro de rinocinusite, chega no consultório, vocês identificam, fazem o diagnóstico e tratam. Uma outra coisa é aquele paciente que está fazendo quadros muito repetitivos de rinocinusite. Nessas situações, vocês obrigatoriamente precisam investigar fatores predisponentes. Será que esse paciente ele tem algum fator que esteja predispondo ele a fazer esses quadros? Porque a boa medicina, a boa prática médica não é apenas tratar o quadro agudo, mas sim, em algumas situações, eu entender por que esse paciente está fazendo recidiva ou reinfecção. Aí sim, essa é a boa prática médica. É aí que vocês vão vocês vão ser os diferenciados na hora de tratar o paciente, tá? Então, como eu falei para vocês, a maioria dos quadros infecciosos bacterianos do seio da face, que é a rinocinusite, elas evoluem a partir de um quadro de IVAs. Então, é óbvio que se espere que o principal fator predisponente seja a IVAs. Quanto mais eu gripo, maior a chance de eu evoluir para um quadro de rinocinusite. Isso é fato. Entendeu? E eu posso gripar várias vezes? Posso. Então, se realmente se trata de gripe, eu preciso tentar trabalhar na tentativa de diminuir esses quadros inflamatórios. Eu tenho vacinas hoje em dia, essa vacina existe no calendário vacinal, eu tenho drogas que possam melhorar um pouquinho a imunidade bacteriana, a imunidade desse paciente para que ele diminua esse quadro de IVAs. Eu tenho a rinite alérgica aqui, logo abaixo, como fator predisponente, logo abaixo do quadro de IVAs. Mas, a meu ver, a rinite alérgica ela é tão importante também quanto a IVAs. Hoje, a gente sabe que a incidência de alergia respiratória na nossa população na região norte, ela varia em torno de 40% a 45%. Então, a alergia respiratória, no caso da rinite alérgica, ela causa uma série de sintomas, dentre eles espirrar, coçar, escorrer e entupir, e leva a uma série de alterações estruturais, histológicas, mucosa nasal, um aumento do edema, um aumento da quantidade de secreção, ou seja, aqueles fatores que eu falei que se tornam o quê? O ideal para que isso evolua para um quadro inflamatório dos seios da face, né? É a tempestade perfeita. Lembrem sempre disso. A tempestade perfeita é aumento de secreção, aumento de edema,
dificuldade de drenagem dessa secreção de dentro do seio da face para o nariz. Essa é sempre a tempestade perfeita para que as bactérias colonizem essa secreção, tá bom? E aí, tanto o quadro de IVAS quanto o quadro de rinite, elas causam essa tempestade perfeita. Eu tenho as doenças do muco, como eu falei, que é a fibrose cística, tá? É importante isso, todos esses fatores predisponentes, que eles estejam presentes no ato da anamnese, tá? Eu vou suspeitar de fibrose cística em todo paciente que faz rinocinusite de repetição? Calma, também não é assim. Se vocês partirem, para se fechar um bom diagnóstico, sempre, isso é uma dica que eu dou para vocês, sempre partam do mais simples para o mais complexo, tá? Sempre, senão a chance de vocês errarem, se perderem no meio do caminho é maior. Então, fibrose cística é uma doença de alta prevalência, incidência? Não. Então, todo paciente que chega com rinocinusite de repetição, vou pensar em fibrose cística? Não, calma, não é assim. Eu primeiro preciso pensar no mais simples. Será que esse paciente tem rinite, ele está gripando com repetição, tá bom? Mas vocês precisam saber desses fatores predisponentes. Doenças dos cílios, como eu falei, doenças que levam a alteração do batimento ciliar, como a síndrome de Cartagena, é importante, tá? Alterações anatômicas, pacientes que têm desvio de septo importante, uma hipertrofia de corneto, qualquer alteração anatômica que leve a dificuldade de drenagem de secreção do seio da face em direção ao nariz, vai predispor esse paciente a fazer infecção de repetição. Alteração de temperatura e pressão, como eu falei para vocês, tá? Os extremos de temperatura levam o que a gente chama de cílio-estase, o cílio ele para de bater, se o cílio parar de bater, a secreção vai ficar presa dentro do seio da face, se a secreção ficar presa dentro do seio da face, o que eu tenho? A tempestade perfeita. Imunodeficiência, seja primária, secundária, então tudo isso eu preciso estar no meu rol de hipóteses e de situações que eu preciso eventualmente pesquisar, tá ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de microbiologia, tá? Isso é uma outra situação extremamente importante. Quando eu falo em microbiologia, eu já estou falando em bactéria, tá? Então já não estou mais falando naquele quadro de IVAS, onde a maioria dos pacientes se encontram, né? 80, 90% desses pacientes vão permanecer num quadro de IVAS, não vão evoluir para um quadro bacteriano, tá? Então, esse é o ponto X, assim, o ponto-chave dessa aula. Então, em termos de microbiologia, eu tenho 3 principais bactérias aqui envolvidas na gênese do quadro infeccioso. Eu tenho o streptococo, 80% das vezes é a bactéria responsável pelos quadros de rinocinusite aguda. Eu tenho Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis. Se atentem ao seguinte, eu tenho 3 principais bactérias aqui na gênese do quadro infeccioso. Eu tenho bactérias aqui que vão do gram positivo ao gram negativo, tá? Então isso é muito, muito importante que vocês saibam, porque o tratamento vai depender aqui desse detalhe, tá bom? Então existem várias e várias pegadinhas em provas que eu vou falar para vocês lá na hora do tratamento. Mas é uma questão também muito comum que eu vejo em prova de residência, tá? Então se atentem. Eu vou falar aqui a segunda questão comum que a gente vê em provas. A primeira, a situação do corpo estranho, tá? Paciente chega ao pronto-socorro com queixa de rinorreia purulenta unilateral. Corpo estranho. Outra questão comum, em relação à microbiologia das rinossinusites agudas, tá, pessoal? Agudas, eu não estou falando de crônica, estou falando de agudas. Eu tenho Streptococcus, Haemophilus, Moraxella. Então, decorem isso. Vamos continuar aqui com nossos slides. Bom, então como vamos fechar o diagnóstico? Primeiro passo, aquele slide que eu mostrei para vocês aqui, há uns 3, 4 slides atrás, do tempo de evolução da doença. Extremamente importante que durante a anamnese vocês consigam identificar a evolução temporal dos sintomas. Temporal, tempo de evolução. Ah, não chegou nos 10 dias, tudo bem, eu estou no 8º dia, mas isso só vem piorando dia após dia, isso também é importante, tá? Então o diagnóstico ele é basicamente clínico. Então uma boa anamnese vai fazer que vocês consigam fechar esse diagnóstico, tá ok? Então o diagnóstico ele é basicamente clínico e deve ser considerado alguns pontos importantes aí, tá ok? Obstrução nasal, dor, pressão facial, redução e perda do olfato. Por quê?
pelo edema da mucosa nasal, pela congestão, as moléculas de odor não conseguem chegar no teto do nariz onde se encontram os filetes do nervo olfatório. Então, num quadro agudo, a sintomatologia ela é muito mais importante, isso é óbvio, né? E geralmente um quadro agudo ele vem num quadro de IVAS, aquele quadro mais intenso, dor, artralgia, miastenia, febre, mal-estar, vômito, diarreia, enfim, um quadro aí mais intenso. Então, isso a gente precisa levar em consideração, mas lembrando sempre tempo de evolução da doença, tá? E o que me faz sugerir que esse quadro já evoluiu para um quadro bacteriano? Então, aqui eu vou voltar, isso está sendo bem repetitivo, não sei se vocês já perceberam, mas é importante e precisa ser repetitivo, tá? Aqueles pacientes com aumento dos sintomas, ou piora dos sintomas, ou manutenção dos sintomas após 10 dias sem melhora clínica. Então, muito provavelmente esses pacientes estão evoluindo para um quadro bacteriano. Início com sintomas mais graves, mais intensos, mesmo antes de chegar nos 10 dias. Muito provavelmente esse paciente está evoluindo para um quadro bacteriano. Recaída, que chamamos, né? Recaída, entre aspas. Aquele paciente começa com quadro de IVAS, ele dá uma pequena melhorada lá pelo 3º, 4º dia e volta a piorar os sintomas antes do 10º dia. Então isso é importante também, tá? Presença de secreção, a característica dessa secreção é extremamente importante. Se é uma secreção purulenta, isso já vocês já podem fechar o diagnóstico de rinocinusite. A característica dessa secreção é extremamente importante. Uma secreção branquinha, clara, catarral, mais clarinha, isso é sugestivo de um quadro de IVAS, de um quadro de rinite alérgica. Já um quadro bacteriano, essa secreção, a característica dessa secreção, tanto em espessura quanto em coloração, ela já muda. Então é importante que vocês consigam, na hora do exame físico, tentar ver se a presença dessa secreção. Dor em fossa nasal, dor no seio da face, então também é importante. Cuidado para não supervalorizar. Ainda hoje existe um estigma muito grande que dor de cabeça é sinônimo de rinocinusite. Isso não é verdade, tá? Então, claro, a rinocinusite, ela causa desconforto, uma dor, uma pressão facial, sim, causa, mas toda dor de cabeça é decorrente de rinocinusite? Não, tá? Então um sintoma isoladamente, tirando a característica da secreção, quando no exame físico vocês visualizarem a secreção purulenta, esse é o único, prestem atenção, o único achado que fecha o diagnóstico de rinocinusite. Único. Sabe aquele joguinho de varetas? Não sei se é do tempo de vocês, mas no meu tempo que a gente de um monte de vareta jogava no chão e ia tirando uma vareta por vareta. Ali tinha uma vareta preta, que era a vareta coringa. Então, eu costumo chamar a secreção purulenta da vareta preta, da vareta coringa. É o único achado no exame físico que fecha o diagnóstico isoladamente. É o único achado isolado que fecha o diagnóstico de rinocinusite. O restante vai se somando na anamnese, no exame físico, e vai se somando e vocês vão fechar o diagnóstico, tá? Então, fechar um diagnóstico em medicina, pessoal, é como se fosse montar um quebra-cabeça. Cada pecinha do quebra-cabeça vai formando a imagem do quebra-cabeça e vocês vão chegar um momento que vocês vão conseguir visualizar essa imagem mesmo antes de ele estar totalmente montado, tá? E de onde vocês vão tirar essas pecinhas? Da anamnese, uma boa anamnese, do exame físico, tá? Não tem outra forma, a medicina é assim, tá? Então, o paciente sentou na minha frente, eu fiz uma anamnese, tempo de evolução dos sintomas, antes de eu sair da minha cadeira para fazer o exame físico, eu preciso obrigatoriamente ter uma hipótese diagnóstica. Uma boa anamnese já me gera uma hipótese diagnóstica, uma hipótese. Quando eu falo de hipótese, eu não estou falando que é uma certeza diagnóstica. Para isso, eu vou examinar meu paciente, tá? Mas na hora de eu fazer meu exame, eu já tenho que partir de uma hipótese. O meu exame clínico pode ser que só no exame clínico eu consiga fechar esse meu diagnóstico ou não, e eu vou partir para os exames complementares, tá? Então, no meu exame físico, o mais importante, se eu achar a secreção purulenta, eu fecho o diagnóstico, tá bom? Mas existem outros achados aí que vão juntando e montando o meu quebra-cabeça, tá bom? Febre, exame de sangue, pode ser sugestivo de bacteriano ou viral, então isso é importante.
A rinoscopia anterior, onde eu pego um espéculo nasal, abro a fossa nasal do meu paciente e vou examinar, em 30% a 40% das vezes eu consigo visualizar a secreção purulenta, que é a foto aí que tem para vocês. Só que essa foto não é de uma rinoscopia anterior, tá? Essa foto é de uma endoscopia nasal, que é um exame que faz parte da propedêutica do dia a dia do consultório do otorrino, tá? A gente tem endoscópios rígidos e flexíveis que a gente consegue filmar a fossa nasal e colocar nosso olho onde não consegue chegar só na rinoscopia anterior, tá? Mas na rinoscopia anterior eu consigo ver o aspecto da mucosa nasal, tá? Então a mucosa nasal normal é uma mucosa avermelhada, tipo mucosa de boca. Mas se eu vejo uma mucosa nasal extremamente permeada, bastante avermelhada, isso é um sinal sugestivo de um quadro inflamatório, óbvio. Se eu tenho uma mucosa extremamente edemaciada, isso é sugestivo de um quadro inflamatório. A secreção purulenta, como eu bati para vocês, tá? Só que lembrando que apenas 40% das vezes eu consigo ver secreção purulenta. Então não esperem encontrar a secreção purulenta. Na maioria dos casos vocês não vão vê-la, tá? Então a varinha preta, que eu falei para vocês que é a coringa, na maioria das vezes vocês infelizmente não vão achá-la. Aí vocês vão precisar das outras peças do quebra-cabeça, tá? Endoscopia nasal, eu consigo maior acesso visual à fossa nasal. Então eu consigo visualizar estruturas onde a minha rinoscopia anterior não consigo ter acesso visual. Então eu vou ver os locais de drenagem de secreção, se está saindo secreção purulenta, se eu tenho algum corpo estranho, se eu tenho um tumor, se eu tenho uma alteração anatômica, enfim. Então eu literalmente consigo botar meu olho dentro da fossa nasal para fazer um exame mais completo, tá? Mas muitas vezes o exame clínico não me dá segurança de eu fechar o meu diagnóstico. Aí eu preciso abrir mão de exames complementares. O que eu tenho hoje no meu arsenal de exames complementares? Eu tenho raio-x de seio da face. Vamos lá, vamos ler aí. Raio-x tem utilidade limitada devido à baixa especificidade. Ou seja, é um bom exame? Não. Mas é um exame extremamente realizado, principalmente quando a gente fala em pronto atendimento, tá? Então, ele tem baixa especificidade. Então, existem várias e várias situações onde o raio-x de seio da face simula um quadro de rinocinusite. Vamos lá. No exame de imagem, o ar ele é radiotransparente, ele fica preto. Então lembrem que eu falei para vocês que nós produzimos muita secreção o dia inteiro, mas essa secreção ela não pode ficar parada dentro do seio da face. Se ela ficar parada, ela vai virar um quadro, vai ser colonizada por bactérias e vai virar um quadro infeccioso, tá ok? Aí a secreção vai ficar presa. Então o normal é eu ter ar. Então no exame radiológico eu vou ver ar. Eu preciso ver ar dentro dos seios da face. O ar ele é radiotransparente, ele vai ficar preto, tá bom? Então se eu tiver gripado, eu estou com edema de mucosa nasal importante, então meu raio-x do seio da face ele vai vir velado. E o médico lá do plantão, no pronto atendimento, vai vir o quê? Ele pegou o laudo do radiologista, vai lá, velamento do seio da face. Ah, rinocinusite. Não, aquele paciente ainda encontra-se com quadro de IVAS. Vamos pegar uma outra situação, um paciente com quadro de rinite alérgica intensa, em crise, edema de mucosa, secreção, como é que vai vir o raio-x? Velamento dos seios da face, mas não se trata de um quadro de rinocinusite. Vamos pegar uma outra situação, crianças pequenas que normalmente estão chorando ao realizar o exame do raio-x. Toda lágrima produzida nos olhos drenam para dentro do nariz. Então é normal quando a gente está chorando, todo mundo quando chora, percebe que fica obstruído, cheio de secreção, ou seja, o raio-x vai vir velado, simulando um quadro de rinocinusite. Não é. Então percebam, eu falei aqui rapidamente 3 situações que simulam um quadro de rinocinusite pelo raio-x e não são rinocinusite. Só que como é que esse paciente chega no consultório? Tratando com antibiótico. Então muito cuidado ao solicitar o raio-x de seio da face. Eu não estou falando que ele é de total inutilidade, não. Existem sinais importantes, nível líquido. Quando a presença do nível líquido, quando eu peço raio-x de seio da face, eu peço em várias incidências, perfil, frontonaso, mentonaso. Então, o paciente muda de posição de cabeça. Então, quando é a secreção presa dentro do seio da face, na hora de eu mudar a posição da cabeça,
essa secreção ela vai ser mobilizada. Então é o que a gente chama de nível hidroaéreo. Então isso sim é um sinal patognomônico de rinocinusite, tá? Mas eu preciso ter o olho treinado para isso. Só tô atentando para vocês que o raio-x pode mais atrapalhar do que ajudar. Tomografia é a modalidade de escolha para avaliação dos seios paranasais. Não é indicada nos casos agudos. Os casos agudos, o diagnóstico ele é clínico, tá? Então, se eu for pedir tomografia para todo mundo que eu suspeite de rinocinusite aguda, vocês não estão seguindo o correto, tá bom? Não é indicada nos casos agudos, somente em suspeitas. Vamos lá. Quando eu peço uma tomografia? O paciente tem uma complicação de uma rinocinusite, tá? Eu tenho situações onde eu começo com um quadro inflamatório, infeccioso, e esse quadro ele se estende e leva a complicações, seja locais ou orbitárias ou a nível do sistema nervoso central, enfim. Então, todas as vezes que eu tenho um quadro de complicação, eu preciso. Complicação, vamos lá. Decorem isso também. Complicação sempre vai ser sinônimo de internar e exame de imagem e antibiótico e corticoide endovenoso, tá bom? Então, não brinquem, jamais com complicação tratar em casa, tá? Então, complicação é sinônimo de internação hospitalar, tá bom? As alterações do complexo ósseo-mental, enfim. Então, a tomografia ela é muito importante, ela vai conseguir me mostrar toda a anatomia nasal e o que pode estar acontecendo. Então, vamos lá, pessoal, tratamento. Então, a gente já partiu aí conceito, anatomia, fisiologia, histologia, microbiologia, classificação, fatores sistêmicos, fatores predisponentes, fatores sistêmicos locais, regionais e sistêmicos, sintomas e vamos ao tratamento. Então, tratamento. A maioria dos quadros começa com quadro de IVAS. Então, é óbvio que a maioria dos pacientes eu vou tratar com sintomáticos. Os pacientes que não evoluíram para um quadro bacteriano, né? Então, o que eu vou orientar o paciente? Higiene, lavagem nasal, alimentação, repouso, hidratação. Eventualmente, em alguns casos, a gente orienta da vacinação da gripe. E sintomáticos. A única forma de tratar vírus é sintomático, tá bom? O que eu vou usar? O antitérmico. Eu vou usar algum remédio para náusea, para dor, para descongestionar. Vou usar um descongestionante via oral, sistêmico, nunca nasal, pelo risco do paciente levar ao vício da medicação, tá? E na maioria das vezes, os sintomáticos é o que vai resolver esses quadros de IVA. Na maioria. Qual é a maioria? 80%, 90% das vezes, tá? Então, espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, tá bom? Bom, mas eu tenho aqueles quadros que entre 10% a 20% evoluem para um quadro bacteriano. Aí já além dos sintomáticos, o paciente continua com sintoma. Então, eu preciso usar sintomático, mas eu preciso matar a bactéria. Então, aí eu preciso entrar com o antibiótico. Tá? Então, a rinocinusite, segundo alguns estudos mostram que é a quinta maior indicação de antibiótico terapia nos consultórios do mundo. Estudos mostram que o paciente pode apresentar resolução espontânea nos primeiros 10 dias, aquilo que eu já bati na tecla para vocês, né? São os quadros de IVAS e, na maioria das vezes, isso evolui para um quadro de resolução antes de entrar no quadro bacteriano. Outros defendem um tratamento mais empírico. Então, assim, por isso que existem vários consensos europeus, americanos. Nós, aqui no Brasil, nós trabalhamos de uma forma meio termo. Alguma parte a gente adota o consenso europeu, uma outra parte a gente adota o consenso americano. Na Europa, eles são extremamente extremistas. Eles só entram com antibióticos em casos, assim, muito intensos. Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Eu acho que se vocês conseguirem ter bom senso no dia a dia de vocês, clínico, vocês já vão começar acertando, tá? Então, não usar antibiótico antes do tempo e não exagerar no uso de antibiótico, mas também não só usar em situações mais graves, também não é uma boa. Então, meio termo e o bom senso é importante, tá? E o antibiótico terapia, entre 7 a 10 dias, geralmente é o suficiente para resolver o quadro. Bom,
Aqui entra aquela pegadinha que eu falei para vocês quando eu falei da microbiologia. Lembra? Streptococcus, Haemophilus, Moraxella, gram positivo, gram negativo. Então, na hora de eu levar em consideração que antibiótico eu vou usar, e existe hoje um protocolo da Sociedade Brasileira, da Associação Brasileira de Otorrino, nos orientando, nos dando diretrizes para o tratamento de várias patologias. A rinocinusite é uma delas, tá? Então, a amoxicilina continua sendo a nosso antibiótico de escolha, apesar do índice de resistência estar extremamente alto, mas continua sendo o nosso antibiótico de escolha, tá? Mas como segunda escolha, eu posso associar a amoxicilina ao ácido clavulâmico. Por exemplo, aqueles pacientes que, vamos lá, a gente, nos últimos 6 meses, esse paciente já teve 2 ou 3 quadros de rinocinusite, e nesses últimos 3 quadros ou 2 quadros ele usou amoxicilina. Então é prudente, é de bom tom, associar a amoxicilina ao ácido clavulâmico, na tentativa de pegar aquelas bactérias produtoras de beta-lactamase que são resistentes à amoxicilina pura. Então, será que esse paciente, na verdade, ele apenas usando a amoxicilina, as bactérias não foram, a amoxicilina não foi suficiente para debelar o quadro infeccioso? Então é de bom tom associar essa amoxicilina ao ácido clavulâmico ou mudar o antibiótico, tá? Aí eu posso entrar nas cefalosporinas. Percebam que aí no quadro eu tenho cefalosporinas de segunda geração para frente, tá bom? Então, relembrando da microbiologia e de farmacologia. Cefalosporina de primeira geração, ela só tem um espectro de ação em bactérias gram-positivas, tá? Então, céfalo de primeira, bactéria gram-positiva. Céfalo de segunda, eu já tenho um espectro de ação que eu pego bactérias gram-positivas e gram-negativas, e céfalo de terceira, de uso geralmente hospitalar, aí eu já tenho bactérias gram-negativas, anaeróbias, enfim, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Lembrem da microbiologia, eu tenho bactérias de gram-positivas até gram-negativas, então eu não posso, na teoria, usar uma cefalosporina de primeira geração, ela só pega a bactéria gram-positiva. E aí? Se for um streptococo, beleza, eu trato bem o paciente, mas se não for um strep, se for um hemófilo ou uma moraxella, eu não vou tratar. Então, isso é uma pegadinha de prova, tá? Então é muito comum eu ver questões assim, um enunciado grande e o enunciado se trata de um paciente de rinocinusite e a pergunta é, qual é o tratamento? Letra A, cefalexina. Aí vocês vão lá e marcam. Errou. Cefaloxina é um antibiótico, é uma cefalosporina de primeira geração. Ou seja, na teoria, eu estou errado. Na prática pode dar certo, porque na prática, na maioria das vezes, é um gram positivo, mas na teoria eu estou errado. Então se atentem a isso, tá bom? E aí, para baixo, eu tenho macrolídeos, eu tenho outras classes aí de antibióticos que eu posso usar à mão, sulfa, enfim, tá? Então, isso é apenas um guideline, onde para que vocês possam ter mais ou menos noção do que usar, tá? Mas vocês têm livre-arbítrio aí, de botar na balança, pesar. Eu acho que várias coisas têm que ser levadas em consideração na hora de fazer o tratamento. Custo do tratamento, qual é a classe social desse paciente, ele vai ter condições de comprar, não vai? Então, isso vocês têm que levar em consideração. Lembra a história do bom senso, tá? Então, é muito importante. Aqui as dosagens da medicação, tá? Mas isso hoje você precisa decorar, o acesso a isso é muito fácil. E aqui, mais uma vez, batendo na tecla, como tratar um quadro viral, um quadro pós-viral, um quadro bacteriano, tá? Aqui uma forma de vocês visualizarem melhor. E aqui eu já uma outra parte da aula onde a gente vai falar de complicações e uns quadros que não convém agora para a nossa aula, tá? Então, nossa aula era de rinossinusites agudas. Então, o que eu gostaria que vocês vissem era isso. Espero que tenham entendido, espero que a mensagem tenha sido passada, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Obrigado, pessoal.